Fala, galera! Botafogo História, ontem e hoje para sempre! Hoje, inclusive, eu vou lançar uma saudação nova, né? Que, enfim, me veio à cabeça, que eu acho interessante. Aí eu faço, na Raul faz, que é uma coisa extremamente original. Saudações alvinegras! Saudações alvinegras, isso aí. Pode crer, rapaziada. Na Raul, tá tudo certinho? Meu brother Tudo Roberto na Raul. tranquilo, tudo certinho. Beleza? Graças ao bom Deus. Então, rapaziada, mais uma vez, um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater aquele papo com vocês. Vamos trazer mais um jogador lá das, lá das antigas, nem tão antigas assim, dessa vez, né? Respeitando um ciclo cronológico, que foi uma sugestão do Narral. A gente falou com o Zé Carlos, agora recentemente, o goleiraço Zé Carlos dos anos 70. A gente falou na sequência. Pô, já nem lembro mais. Paulinho Criciúma, anos 80. Paulinho Criciúma, é verdade. Depois veio o Bentinho, um representante, pô, grande jogador, craque, o cara com um refino total nos anos 90. E a gente está trazendo um cara aqui já do fim dos anos 90 para o início do século novo. Antes da gente dizer quem é a fera, lembrando que o nosso brother Marcelão, ele está resolvendo aí umas questõezinhas, em breve estará aqui com a gente, e você vai se acostumando, que de vez em quando fica balançando aqui, porque eu estou ainda sem o meu possante computador, que está sendo preparado na NASA, para que a gente possa seguir aqui de uma maneira mais tranquila. Então, eu estou tendo que fazer aqui um certo malabarismo aqui. Rapaziada, eu vou falar aquele negócio de curtir depois, né, que senão o pessoal mete o pé, enfim. A gente vai falar de um jogador, como eu disse agora, que jogou no Botafogo 3 temporadas. Finalzinho da década de 90 e varou o início do novo século sendo um jogador importante. Não é não, Narral? Apresenta essa fera para a galera. Vou apresentar a fera. Aí! Rodrigo, que depois ficou Rodrigo Beckham. Opa, e a gente vai explicar o porquê desse Beckham para quem é mais novinho, para quem não se recorda. Rapaziada, o Rodrigo foi um jogador que chegou no Botafogo, desconhecido. O Narral já vai falar sobre a trajetória dele antes de chegar a Mau Hermes, né? A gente vai lembrar um pouquinho da trajetória do Rodrigo antes, mas fundamentalmente durante a sua passagem, claro, pelo Botafogo. Mas é importante a gente lembrar o seguinte: esse cara que a gente vai conversar, vai falar a respeito, que é o Rodrigo, ele não conquistou um título de relevância pelo Botafogo, mas é um cara que está na lembrança de muitos torcedores que vivenciaram esse período e na lembrança hiper positiva. Vamos lá. Narral, conta um pouquinho da história dessa fera até chegar ao Botafogo. Então, Rodrigo, ele é natural de Santos e ele começou jogando na Portuguesa Santista, primeiro no futebol de salão, depois passou para o futebol de campo, foi chamando a atenção lá em São Paulo, e isso em 95, 96. Em 97, ele foi emprestado ao Guarani, disputou o Brasileiro pelo Guarani, e depois voltou para a Portuguesa Santista, e já em 98, ele foi para o Gama, do Distrito Federal. Lá, ele teve foi muito importante na conquista da Série B do Brasileiro pelo Gama. O Gama foi campeão e ele teve uma participação muito importante com gols e assistência. Chamou a atenção de vários clubes. E aí o Botafogo foi lá e contratou e trouxe ele para cá, para o Botafogo, mas já o Eduardo já era Caio Martins, já não estava mais em Marechal, não. Já era. Cara, eu pensei numa coisa e falei outra. Eu ia falar General Severiano e falei Mau Hermes. Exatamente. Uma época que andou treinando em General e depois Caio Martins. Né? Não, errei mesmo. Fui falar uma coisa, errei. Errei a patente. Marechal ainda estava a base. A base ainda ficava lá. Né? Isso aí. E aí ele chega ao Botafogo. Aí acontece uma coisa, rapidinho. O que acontece? O cara que intermediou essa vinda do Rodrigo para o Botafogo era
um ex-jogador, fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, jogou na seleção brasileira, Orlando Lelé. O Orlando Lelé, um lateral, porra, que tinha uma porrada, mano. O cara batia muito forte, e batia muito forte na bola e nos ponteiros, né? Porque ele baixava, sentava a mamona. E eu me lembro bem disso, o Orlando Lelé, que foi o cara que intermediou para a vinda do Rodrigo chegar aqui ao Botafogo. Só lembrando o seguinte, chega o Rodrigo, que era um jogador desconhecido, uma época, lembrando, hein, chega em 99, o Botafogo começa a ficar um negócio meio estranho. A temporada anterior, o Botafogo conseguiu ainda fazer um barulho, né? O Botafogo ganha o torneio Rio-São Paulo. Aliás, como gosta de lembrar bem o Marcelo, como é que é o negócio, em relação ao Rio-São Paulo? Rio-São Paulo, o Botafogo é tetracampeão do Rio-São Paulo, tem 4 títulos, né? É o recordista do Rio de Janeiro com 4 títulos. Pô, não tem para ninguém, meu camarada. Aí o que acontece? Aquela temporada de 98 ficou um gosto assim, meio que, olha, poxa, poderia ter sido mais. E 99, quando o Rodrigo chega, havia uma expectativa, o Botafogo teve uma dupla de ataque interessante, né? Interessante em 98, que foi o Túlio com o Bebeto. Olha só, negócio de banco, né? Teve aquela coisa do Túlio e Bebeto meio que... E aí o Túlio depois vai embora, fica o Bebeto, em 99 chega o Rodrigo. Só que quando o Rodrigo chega, sem um nome desconhecido, o que chamou a atenção no Rodrigo, porque é o seguinte, chega de repente um garotão, boa pinta, o malandro chega, olho azul, aí os caras, o que é isso? Olha lá, pinta de modelo, cara, que papo é esse? Cara, isso aí joga bola? Será que isso joga bola? Aí, amigo. Foi pro lugar errado, né? O que é isso, cara? O cara aí chegou cheio de pinta e pá. E o Rodrigo mesmo chega para querer mostrar que sabia jogar e jogar muito bem. Era um jogador canhoto, que batia muito bem na bola. Nossa, o cara batia muito bem, batia firme e com direção, né? Que não adianta bater forte e jogar a bola no placar eletrônico, também não adianta. E ele batia muito bem, e era um garoto que chamava a responsabilidade para o jogo. Então, aos pouquinhos, o Rodrigo foi agradando e mostrando bola. Não, Narral? Exatamente, a gente tem até a imagem aqui da partida que ele estreia. Ele estreou no dia 17 de janeiro de 99, no amistoso contra o Gama. E ele estava até com febre nesse dia, mas tinha toda a festa lá preparada. E até ele ia disputar o primeiro tempo pelo Botafogo e o segundo pelo Gama. Mas aí o técnico do Botafogo, na época, o Espinosa, ele achou por bem não acontecer isso. E aí ele acabou disputando o primeiro tempo pelo Botafogo, iniciou o segundo tempo pelo Botafogo e foi substituído aos 25 minutos. Essa foi a estreia dele, o Botafogo ganhou de 1-0. O gol foi do Felipe Conceição, Tigrão, né? Felipe Conceição, Tigrão. E foi a estreia dele no Botafogo, 17 de janeiro. Legal. E é importante, né? Porque o Gama, né, foi o antigo time dele, ele realmente foi muito bem no Gama, como o Narral citou. Então, foi um amistoso que tinha todo um estilo diferente. A torcida do Gama, maior carinho pelo Rodrigo. Ele também tem maior carinho pelo Gama, claro, porque foi o clube que o projetou. E aí vem o Rodrigo, e o Rodrigo começa a fazer jogos muito bons pelo Botafogo. A posição, ele era um meio esquerda. É uma coisa até curiosa, é legal a gente falar sobre isso rapidinho, porque apesar dele ser um meia atacante, o Rodrigo tinha uma característica importante, diferente de alguns jogadores que hoje são colocados como atacantes, que na realidade são meia atacantes, né? O próprio Arthur Reborn, que foi para o São Paulo agora emprestado, na minha concepção, ele nunca foi um atacante. Para mim, ele é um meia atacante que joga pelo lado direito. O Rodrigo não. O Rodrigo, apesar de ser um meia, ele tinha a agressividade de um atacante. Então, uma coisa curiosa que começou a chamar a atenção, que ele não era um jogador de ficar numa determinada faixa do campo. Então, você viu o Rodrigo pela esquerda, ok, beleza. Você viu o Rodrigo centralizado, você viu o Rodrigo pela meia direita, e era muito interessante isso. Porque hoje em dia, um jogador canhoto, como o Rodrigo canhoto, normalmente o cara é utilizado no lado direito para cortar para dentro e bater. Ok, que o Rodrigo também fazia isso. Mas ele jogava centralizado para cortar
para dentro e bater, encontrar um companheiro, um centroavante para ele chegar na área, pisar na área. O Rodrigo pisava na área direto e jogava também um pouquinho aberto às vezes na ponta esquerda. Ou seja, ele funcionava, ele era multifuncional. Então, o futebol do Rodrigo começou a chamar a atenção. Além da pinta, o cara realmente bonitão e tal, aquela coisa que as pessoas desconfiaram. E ele sofreu um preconceito, né, o Nahal, quando começou a carreira, né? Ele sofreu preconceito porque muita gente falava assim: ele não precisa disso, esse cara é bonitão aí, esse cara é boa pinta, família já, né, tem uma certa situação. Então, tinha esse preconceito por chamar atenção dessa forma. Realmente, o cara é bonito, o cara chama atenção, né? E tinha a posição, né, Nahal, por ter uma situação socioeconômica acima da galera, né? Aí falava, ele não precisa disso, mas assim, ele queria. Ele tinha uma outra paixão, que a gente vai falar depois, né? Isso. Que contrabalançava, como ele mesmo sempre fala, né? Seria aquela. Muita gente chama de uma válvula de escape, né, da pessoa, né? Em relação ao estresse de um lado e ter algo para dar uma tranquilizada. Que a gente vai falar mais à frente, Sim. Mas eu só vou citar aqui, que é o surf, que é até hoje, né? Então ainda tinha essa, esse cara aí é surfista, esse cara aí é modelo e tal. Só que ele mostrou dentro de campo que ele jogava muita bola. E quando o Eduardo falou, eu estava só esperando que eu ia falar, mas ele falou, ele estava sempre na área, né? Sempre dentro da área. Você falou, estava sempre dentro da área, né? Diferentemente, muita gente hoje que, parece que tem medo de entrar na área. É exatamente isso. A gente até já teve a oportunidade de conversar aqui no canal sobre essa questão nas lives. Aliás, as lives vão voltar, hein? Vão voltar as lives. Aliás, naquela famosa pausa aqui, amigão, você chegou até aqui com a gente, pô. Canal, se você está chegando pela primeira vez, cara, esse canal é um canal raiz, não, um canal orgânico. A gente está divulgando assim na raça. Pra vocês verem aí o Nahal também uma certa penumbra, né? Porque na realidade ele está providenciando aí um esquema de iluminação. Eu estou aqui balançando um pouquinho, que o meu computador, como eu já falei, a NASA está providenciando aqui e tal. Então, assim, cara, ajuda pra caramba, gente, a curtida, ajuda pra caramba você se inscrever no canal, porque deu uma porrada de temas lá. Dá uma entrada lá que você vai ver, nossa, tem isso tudo já, tem um monte de história de jogos, de jogadores. Jogos, isso aí. Porrada de negócio bacana aqui. E outra, cara, nosso clube de membros está começando, a gente nem consegue divulgar direito isso. Aliás, direito não, a gente não consegue divulgar o nosso clube de membros. Então, assim, uma surpresa inacreditável. Mesmo a gente não conseguindo divulgar o nosso clube de membros, a gente já tem membro no nosso canal. E a gente, inclusive, mandar um abraço de novo para o Jefferson, né? Bravo, Jefferson. Jefferson é o cara, meu irmão, vai ser homenageado até o final. Mas, enfim, então eu precisei dessa pausa aqui para você, safardana, dar essa moral para a gente aqui, para a gente seguir produzindo esses vídeos e trazendo esses caras. Mas só voltando, como o Nahal citou, a gente já, em algumas lives, a gente já falou da questão da dificuldade de os meias atuais do Botafogo pisarem na área. Os caras, não é que parece, não, Nahal, eles têm medo de entrar na área. Isso é um negócio impressionante. E o Rodrigo, não estava nem aí, cara. O Rodrigo chegava junto. Ele queria, ele estava ali, pegava rebote, queria, caía para dentro, não tinha medo de chutar. Meia distância, curta distância, até de longa distância. Sobrou, malandro, o cara mandava, sentava o sapato dali. Então, o Rodrigo foi um cara que, aos pouquinhos, foi chegando e chegou. O Rodrigo passou a ser uma referência daquele time e, cara, ganhou a confiança, o carinho da torcida. E a gente vai falar já que ele chega em 99, acontece um episódio, né, Nahal? Nesse mesmo ano de 99, que, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? O Botafogo com uma campanha muito boa na Copa do Brasil, foi avançando, chega à final, né? E enfrenta o Juventude. Primeiro jogo fora e a finalíssima, o segundo jogo aqui no Maracanã, né? Então, tudo para ser aquela festa maravilhosa. Nós dois estávamos lá, Eduardo, eu estávamos lá, como mais de 100 mil botafoguenses. Pagantes. Mais de 100 mil pagantes. E aí o que acontece? No primeiro jogo, lá em Caxias do Sul, o Botafogo perde por 2-1, mas assim, um detalhe, 2 gols. O Rodrigo, ele fez 2 gols, e os 2 gols foram mal anulados pelo árbitro, né? Uma coisa assim absurda. E aí, no jogo de volta, o que acontece? Todo mundo esperando o Rodrigo titular,
O nosso técnico já não era mais o Espinosa saiu e estava o Gilson Nunes. Seu tio. Ele é teu tio. Gilson Nunes é seu tio, né? Não. E aí o Gilson Nunes deixa o Rodrigo no banco. Deixa o Rodrigo no banco de reservas. O Botafogo precisando da vitória, uma vitória, um placar mínimo daria o título ao Botafogo, porque o Botafogo fez um gol fora e tinha na época, né? Então se o Botafogo vence de 1-0, o Botafogo seria o campeão. Hoje não tem mais esse critério, mas na época tinha. Então, gol qualificado. Gol fora de casa ele era qualificado, né? Então o que acontece? Ele não entra no jogo, está 0-0 no primeiro tempo, ele faz uma substituição no intervalo, mas não ele não coloca o Rodrigo, ele colocou outro jogador que eu até esqueci agora. Leandro Eugênio. Leandro Eugênio, isso aí. E aos 8 minutos é que ele faz a substituição e coloca o Rodrigo, que entrou e assumiu a responsabilidade. Né? Só que antes, rapidinho, quando você deve lembrar disso, quando não tinha internet, tá, gente? Então não dava para você saber de fato qual seria o time que ia começar. Quando o placar eletrônico coloca o time do Botafogo, vai colocando e coloca o Rodrigo no banco, cara, a vaia que o Gilson Nunes recebeu foi inacreditável. E, na realidade, ele coloca um volante, né, cara? Ele foi de Júnior, lembra? Júnior, um cara da base e tal, que porra, chegava arrepiando geral. Então ninguém conseguiu entender, porque o Botafogo precisava da vitória. E uma vitória simples. E o Rodrigo já era, em 99, no ano que ele chega, um jogador com uma característica, como eu citei há pouco, era um cara agressivo, um cara de chute. Para botar a bola dentro da casinha, você tem que chutar. Ou pelo menos cabecear, mas você tem que ser agressivo. Né? O adversário não vai jogar a bola para trás e vai fazer um golzinho contra. Não, você vai ter que tentar pressionar. Então, foi uma vaia imensa no estádio, todo mundo xingando o Gilson Nunes, que de novo é tio do Narral, mas enfim. E aí o Narral lembra, né, quando quando o Rodrigo prepara, porque vai para aquecimento. Né? Ele entrou. Quando ele vai para o aquecimento, a torcida começa a vibrar, né? Começa a vibrar, como se fosse um gol. O pessoal começa a vibrar como se fosse um gol, porque a torcida estava esperando desde o início do jogo o Rodrigo. Né? Aqui é um lance já, aqui no segundo tempo, claro que ele entrou no segundo tempo, e ele pegou a responsabilidade, como eu falei. A torcida vibra como se fosse um gol, ele entrou, e o Botafogo chegou a ter chances, e a mais clara, né, depois que ele entra, é aquela no finalzinho do jogo, né, Eduardo? Que isso. Você até falou que ele cortou, como é que conta aí para mim? Pois é, ele recebe uma bola pelo lado esquerdo e ele vai invadindo, porque é uma coisa curiosa, como eu citei, o Rodrigo ele era um jogador que ficava num retângulo, num determinado espaço do campo. Você viu o Rodrigo centralizado, um pouco mais do lado direito e tal, e ele recebe uma bola pelo lado esquerdo e encara, vai para dentro dos caras. Ele, como eu falei, a perna esquerda dele é a perna firme mesmo, ele era aquele canhoto mesmo, se preparar só com a canhota, encara os malandros, encara, vai fazendo uma diagonal, vira e bate rasante. Eu estava pro lado, eu estava assistindo, não sei onde é que você estava, eu estava centralizado na arquibancada pro campo de ataque do Botafogo. E ela bate na rede, né? Porra, da posição que eu estava ali, meu irmão, qualquer barulhinho, qualquer mexidinha na rede, a gente já pularia ali, ó. E ela bate na rede, deu uma impressão de gol, mas foi só a impressão, meu irmão. Pô, foi esquisito. Foi uma ótima oportunidade. Só antes da gente. Eu estava no meio do campo e o time atacando para a esquerda. Estava centralizado, vendo o time atacar no segundo tempo. Então tu estava no outro lado. Estava do outro lado. Estava no lado oposto ao seu. E curioso, gente, talvez rapaziada, muita gente vai lembrar disso, como eu falei, o Botafogo tinha o Bebeto. E o tio do Narral, que é o seu Gilson Nunes, resolve fazer o quê na terceira substituição, hein, Narral? Conta para mim. Ele tira o Bebeto. Pelo amor de Deus. Ele tira exatamente o Bebeto do jogo. Né? E aí, quando o Bebeto vê a placa, ele nem acredita, né? Fala, e tinha um escanteio para bater, e ele quase faz um gol olímpico. Né? A bola chegou a bater no travessão, ele quase faz um gol olímpico ali. Né?
Ou seja, assim, o cara errou do início ao fim, compadre. O cara errou. Eu vou ser assim, não estava inspirado naquele dia. Porra. Pô, acho que essa coisa familiar, né? Para aliviar o seu tico, mete essa. Mas é o seguinte, o Bebeto me conta essa história, aliás, ele já teve a oportunidade de falar isso no podcast, que talvez tenha sido a maior frustração da carreira dele, né? O cara ganhou tudo, pô. O campeão mundial, jogava muita bola. O Bebeto foi um grande, grande jogador, completo. E ele fala, talvez a maior frustração da minha vida é não ter sido campeão da Copa do Brasil pelo Botafogo. E aí ele conta esse episódio, né? Ele chega a trincar os dentes, né? Porque ele fala assim, quando ele viu, sou eu que vou sair, e foi a hora do escanteio. E aí ele conta e ele fala, vou bater direto essa bagaça. E quase faz um gol olímpico. E aí o Gilson Nunes, que já tinha ouvido o Vaia antes de começar, já tinha ouvido o Vaia no intervalo, porque volta para o segundo tempo com o Rodrigo ainda no banco. Ele acaba ouvindo, terceira vez que ele ouve Vaia, né? Inclusive, aí podia pedir música para o Fantástico, aquela 3 Vaias, né? Enfim. E aí tira o Rodrigo, o Bebeto. Então, assim, além disso, de ter colocado o Rodrigo, deixado o Rodrigo no banco, e só colocado aos 8 minutos do segundo tempo, ele tira o cara que podia decidir o jogo numa bola parada, numa metida, numa jogada, achar um centroavante, enfim. Eu me lembro que quem entrou no lugar do Bebeto foi o Felipe, né? Foi o Felipe Tigrão. Ele entra no final, lutando, brigando, mas, pô, não dava, né? Bom, mas aí o que acontece? O Botafogo perde esse título, porra, né, que todo mundo estava muito confiante, e aí vira o ano, mas é o seguinte, o Botafogo perde o título, mas ganha um jogador, né? Porque o Rodrigo, ele se torna um jogador referência no Botafogo. Ele joga mais 2 temporadas, e lembrando, né, Nahal, foram 3 anos complicados. O Botafogo, em 98, campeão do torneio Rio-São Paulo, enfim. Mas 99, tirando, né, essa campanha na Copa do Brasil, 2000 e 2001, na realidade, rolaram alguns prelúdios ao rebaixamento. Então, o Rodrigo, em algumas vezes, virava meio que uma estrela solitária ali, enfim. E detalhe, ele foi artilheiro do Botafogo no Brasileiro de 2000, que era a Copa João Avelange, né? Mas era o brasileiro, eles tiveram que mudar o nome lá. Sim. E também no de 2001. Então, nos 2 campeonatos seguintes, a esse de 99, no de 2000 e de 2001, ele foi artilheiro do Botafogo nos campeonatos. Só lembrando, Nahal, no total, veja bem, Nahal acabou de lembrar, é artilheiro do time, e o cara não era centroavante, não era aquele, era um meio atacante, com espírito de atacante. Entendeu? E só lembrando, eu consultei até o meu oráculo, né, que é o Pedro Varanda, porque eu estou sem, como eu falei para vocês, gente, eu estou sem acesso ao meu computador. Meu computador tem muita coisa ali, eu não posso abrir meus arquivos e tal. E aí eu dei uma consultada no Pedro Varanda, nosso brother de muito tempo, é um pesquisador excelente. E aí o Pedro... Né? Nossa, referência. Nossa referência. Não precisa falar muito disso, não, porque ele vai ficar mascarado. Então, aí, enfim, mas é um cara que a gente confia e às vezes teimosinho, às vezes, mas tudo bem, mas é um cara que eu gosto muito. E o Pedro confirmou, foram 144 jogos e 34 gols. Veja bem, nós estamos falando de um meia atacante, um garoto que chega, pinta de modelo, surfista e coisa e tal, e gols importantes, não precisa mais, como o Nahal falou, 2 campeonatos brasileiros, o cara termina como artilheiro do time. Bom, aí o Rodrigo chama muita atenção, o Botafogo numa draga, e aí o destino, né, cara, acabou preservando o Rodrigo, porque o Rodrigo sai, como eu falei, joga de 99 até 2001, e não participa da temporada de 2002, que foi uma bagaceira, né? Não precisa a gente lembrar o que aconteceu em 2002, no final do ano, o Botafogo conhece o seu primeiro rebaixamento. Um monte de bobagens que foram feitas, como eu falei, houve 2 temporadas que o Botafogo escapou ali, na Bacia das Almas, de ser rebaixado. Os caras não aprenderam, os caras que eu digo não os jogadores, mas a direção do clube, os caras não aprenderam e fizeram de tudo, fizeram muita força para que o Botafogo caísse. Rodrigo acaba sendo preservado e é negociado. E aí o Nahal vai contar como é que termina a trajetória do Rodrigo como jogador de futebol. Exato. Em 2002, então, ele foi para o Atlético Mineiro, e aí, no meio do ano, ao interesse do Everton na Inglaterra, ele vai para lá, ele acaba jogando pouco, porque ele sofre uma lesão no joelho, e aí, em 2003, ele é emprestado para o Leeds United, e aí ele fica lá,
E aí, em 2004, ele volta ao Brasil, volta para o Corinthians. E dali ele jogou ainda no Juventude, ele jogou no Vasco, ele jogou no Boa Vista de Saquarema, Bacaxá. ele jogou. Oi? Não, é isso, Bacaxá. É Bacaxá, né? É. Bacaxá. E ele também jogou no Fortaleza e Atlético Paranaense. Não sei se cheguei a falar aqui. Então, ele foi é, entre 2004 e 2008, ele foi jogando em 2009 nesses times. E ele estava até querendo parar. Na verdade, meio que já tinha até parado. Em 2010, ele tinha se formado em gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas. E aí o Red Bull Brasil de São Paulo chamou para jogar. Ele falou, pô, mas eu preferia ficar na gestão e tal. E aí ele falou, aí quem o contratou, do Red Bull, falou, não, faz o seguinte, eu vou te contratar como gestor e vou te contratar como jogador. E Que aí onda, hein? conseguiu, ele foi responsável por escolha de jogadores, né? Aquele preparo todo, e também jogou e foi assim campeão da Série A3 de São Paulo com o Red Bull Brasil, que foi o último time da carreira dele e o último título, né, que ele teve. E foi bem importante porque levou esse time, o Red Bull, para a Série A2, né, que era o projeto. Então ele conseguiu já nesse ano fazer esse projeto aí. Legal, cara. Então, aí o que que acontece? Eu até falei em Boa Vista de Bacaxá, porque era Bacaxá, não sei nem se mudou, né? Quer dizer, se mudou. Se as sedes às vezes são itinerantes, né? Então, não sei. Mas acho que Saquarema também cai bem, né? Eu sou Não um é? cara muito. É por aí. Bueno, Bom, enfim, quando o Narral cita Saquarema, o Rodrigo se identificou muito também, né? Porque Saquarema, lembrando, é a terra do surf no Rio de Janeiro, cara. surf, Então, aí o malandro ficou ali, como valia em casa. O Narral citou bem, ele não era um surfista assim. O cara era bom de chifra mesmo, ele gostava de negócio de ondas gigantes. Né, Narral? Ele foi lá para. Vai para Portugal, cara. Aí, olha o cara tirando ele, onda ele, aqui. Tafarel. ele surfou, como um bom surfista, né, de qualidade, ele fez amizade com vários surfistas, ele tem amizade com Pedro Scooby, vários outros surfistas de ponta, né, do Brasil, e ele tinha assim sonho de surfar em Nazaré, Portugal, que tem ondas maravilhosas, né, gigantes, né, ondas gigantescas, e também na Indonésia também tem ondas gigantes, e ele realizou o sonho. Ele surfou em Nazaré, Portugal, ele surfou na Indonésia, em Saquarema também, que é a capital do surf do Brasil, né? Que tem, acho que é a única cidade que tem competição oficial, né, do Mundial de Surf, é Saquarema. Acho que Ubatuba, né? Não, acho que tem negócio de Ubatuba aí. Não é mesmo também a praia, não. Não é muito a minha praia, não. Mas tá firme, de repente é isso. Mas é isso. Então aí, essa foto nós pegamos no Instagram oficial dele, né? Tá ele aí surfando. Muito bacana a foto aí. Em Saquarema, isso aí é Saquarema, né? Não é Nazaré, não. Nazaré tem umas 20 vezes maior que essa isso. Aí, cara, o Narral cita essa coisa do sonho, né? Que, pô, era uma coisa provavelmente de moleque, né? Ela, pô, quero surfar em Nazaré, Indonésia e tal. Mas o Rodrigo tinha um outro sonho também, talvez não tão antigo quanto esse, de ver o Botafogo campeão. Né? Então, e o Rodrigo é um cara que tem uma identificação com o clube, com o Botafogo, uma identificação notória. Eu não sei, a gente vai ter oportunidade de conversar com o Rodrigo, cara. E aí a gente vai perguntar isso para ele. Se realmente ele se tornou, eu acredito que sim, não vai fazer diferença nenhuma para mim, mas enfim. Mas eu acredito que, de fato, ele se tornou um torcedor do Botafogo. Sabe por quê? Porque um dos sonhos que ele tinha, ele não pôde realizar, que era ser campeão pelo Botafogo. Mas ele estava em loco quando o Botafogo ganha a Libertadores. Olha o cara enlouquecido aí com o gol do Telles, né? No gol do Telles, exatamente. Pegamos também no Instagram dele, parte oficial, né? E é um vídeo que eu peguei esse frame aí, ele comemorando o segundo gol, né? Ensandecido ali, né? Aquela, como todos nós ficamos na hora, né? Então tá ele na Argentina, na final da Libertadores,
comemorando o gol e a nossa grande conquista. E o mais interessante que no Instagram dele a gente observou vários vídeos, né? E um deles, a torcida abraçando lá na Argentina, abraçando, querendo tirar foto, conversando, ele atencioso, né? A torcida, o pessoal da nossa época, assim, na nossa cidade que o acompanhou, falando com ele, conversando com ele e mostrando aquele carinho, né, que nós temos com o Rodrigo, pelo que ele representou pelo Botafogo, e está aí ele retribuindo o carinho com os fãs e aqui a vibração da nossa conquista histórica. Porra, maravilhoso, cara. E ele é um cara que se identificou com o clube, realmente ele se identificou com o clube. Bom, a gente lembrou a história, rapidamente, claro, que daria para a gente ficar conversando aqui um tempão, do Rodrigo. Rodrigo Beckham. Por que Beckham? Porque, como a gente citou, era um cara pintoso, modelo, né? E o Beckham na Inglaterra bombava, né? Então os caras logo botaram um apelido, vai ter gente que vai falar que o Beckham é mais bonito, ou o Rodrigo mais bonito, mas isso aí é irrelevante. O importante é que esse apelido acabou pegando, né? O cara já parou de jogar uma porrada de tempo e todo mundo lembra, quem lembra do Botafogo desse período vai lembrar do Rodrigo Beckham. Rapaziada, esse é o Rodrigo aí, é o Rodrigo se despedindo depois de uma trajetória que não foi muito longa, mas foi marcante. O Rodrigo realmente representou essa camisa preta e branca, inclusive lá em Buenos Aires, né? Ele estava lá reforçando a galera e, cara, vibrou muito. Eu sigo o Rodrigo no Instagram, ele é um cara que sempre demonstra o carinho pelo Botafogo. A ideia do canal sempre foi essa, eu sempre tive isso na cabeça, falei, cara, vamos resgatar alguns caras, porque falar de cara icônico, o Botafogo teve vários jogadores icônicos, eu não tenho a menor dúvida que o Botafogo, em matéria de símbolos, jogadores símbolos, de ídolos, sobrando, né, mitologia do futebol, já em General Sebriano. Mas tem uma série de jogadores que foram muito bem no clube, e como o Raul lembrou, ele passa, o Rodrigo, um exemplo, pegou um período bem complicado, e várias vezes, né, o Botafogo teve períodos complicados. Nosso saudoso Mendonça, né, cara, que infelizmente o cara, jogou um tempão no Botafogo, e o Mendonça não conseguiu, coitado, não conseguiu ser campeão em clube nenhum que passou. E olha que ele pegou uns clubes grandes, todo mundo na draga naquela época, né? Palmeiras, Grêmio, Santos, piores fases ali, o cara acabou não conseguindo arrumar. Então a ideia é justamente a gente trazer também, além de lembrar, claro, os jogadores multicampeões, como foi o Manga, inclusive, que é um vídeo das antigas que um dos primeiros vídeos que a gente postou, que agora o pessoal está vendo, né? Agora está descobrindo os vídeos antigos, isso é muito legal, mas a ideia era trazer esses caras para a conversa. Nós, na sequência que nós fizemos, trouxemos o Zé Carlos, que é um goleiro incrível, eu e Narral pensamos a mesma coisa, até o advento Jefferson, o melhor goleiro que a gente tinha visto jogar no Botafogo. Eu não tive a oportunidade de ver o Manga pelo Botafogo, e o Zé não foi campeão, né? Aí depois a gente pegou o Paulinho Criciúma, que foi um cara icônico naquele título de 89, jogador ali que, nossa, para a gente é um símbolo daquela conquista. Depois veio o Bentinho, o cara que passou rapidinho para rimar, pegou 2 temporadas, nossa, jogou 100 jogos, não é 100 com S, não, 100 com C, estava uma centena de jogos redondamente, o cara fez 51 gols, ele não era centroavante, era um meio atacante. Aí a gente lembrou, vamos trazer quem dessa vez? Rodrigo Beckham, cara, que infelizmente não pôde ter sido campeão pelo Botafogo, campeão de um título relevante, mas está guardado na memória dos torcedores alvinegros. Né, Narral? Mais alguma coisa, fera? Não, falamos tudo aí. Então, beleza. Vamos nos despedindo. Hoje deu. Cara, a gente tenta, mas não dá. Ali, sempre cravado, 34. Se a gente combinasse, não dava, né? Mas, enfim. Rapaziada, nós estamos ficando por aqui mais uma vez. Lembrando, cara, Botafogo História ontem e hoje para sempre. Precisa muito do apoio de vocês para a gente continuar aqui. Só para vocês terem uma ideia, a gente está gravando isso na night, irmão. Na night, a gente já está quase virando o dia aqui, né? Nós estamos aqui numa gravação. Por quê? Porque os horários, cara, são complexos. O Roberto Narral é professor, eu sou psicoterapeuta, sou jornalista também de formação, mas trabalhei muitos anos como jornalismo, mas agora eu sou psicoterapeuta e estou sócio aqui do Botafogo História, claro. Mas o Marcelão também, que é professor, que está, infelizmente, por enquanto, fora de combate, mas vai voltar rapidinho,
Então a gente tem que ficar compondo os nossos horários, a gente não tem uma infraestrutura bacana, não tem patrocínio, irmão. Entende? Então, assim, a gente tem que se virar. E o apoio de vocês é fundamental, cara. Então, pô, mais uma vez eu peço a vocês, pô, se você não é inscrito, se inscreve no canal, poxa, curte o vídeo, cara, compartilha, avisa algum parceiro seu que não conhece, torne-se membro, a gente tem, entra lá, a partir do momento que você se tornar inscrito no canal, vai aparecer ali um participe. Aí quando você clicar no participe, não vai cair uma rede em cima de você, não. Vão aparecer as opções. E aí, cara, você tem o nível ouro, prata e bronze, com uma série de presentes que a gente já está elaborando, dá para vocês. E aí, meu irmão, se você quiser começar ali no bronze, pá, eu sei que você vai gostar, pode pular para o prata, pular para o ouro. E se depois, lá do tempo, se você não quiser mais, você pode simplesmente sair. Mas nesse ínterim você vai estar ajudando a gente pra caramba. Beleza? Então dá essa moral pra gente continuar aqui ralando e trazendo esses caras, esses jogos, essas histórias, esses jogadores, treinadores, enfim, contando a história do Botafogo de futebol e regatas. É isso aí, galera. Marral, passando a régua, hein? Beleza? Beleza. Então vamos nessa. Rapaziada, o Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Vamos nessa. Até a próxima semana. Próximo vídeo. Até a próxima.